No lugar dos palácios desertos e em ruínas à beira do mar, leiamos sorrindo os segredos das sinas de quem sabe amar. Qualquer que ele seja, o destino daqueles que o amor levou para a sombra, ou na luz se fez a sombra deles. Qualquer fosse o voo. Por certo, eles foram mais reais e felizes. Fernando Pessoa, poesia de Álvaro Campos. Para a Cláudia, lá em cima, numa estrela sobre o Sahara. No fim tu morres. No fim do livro tu morres. Assim mesmo como se morre nos romances. Sem aviso, sem razão. A benefício apenas da história que se quis contar. Assim, tu morres e eu conto. E ficamos de contas saldadas. Essa história que vou contar passou-se há 20 anos. Passou-se comigo há 20 anos e muitas vezes pensei nela sem nunca a contar a ninguém. Guardando-a para mim, para nós que a vivemos. Talvez tivesse medo de estragar a lembrança desses longínquos dias. Medo de mover para melhor expor as coisas. Essa fina camada de pó onde repousa apenas adormecida a memória dos dias felizes. A verdade é que, agora que me sento para descrever, reparo, mas sem nenhum espanto nem estranheza, que não preciso de inventar nada. Lembro-me de tudo. Exatamente tudo. Hora por hora. Quase cada olhar nosso, cada gesto, cada sorriso, cada amor. Sim. Às vezes acontece-me esta coisa curiosa, quando olho para trás, através dos anos, lembrar-me de todos os detalhes, até daqueles que na altura achei que não teriam nenhuma importância nem significado, e todavia ser incapaz de situar o tempo exato em que vivi as coisas. Como se as continuasse para sempre a viver, ou como se nunca as tivesse vivido. Mas desta viagem eu lembro-me exatamente quando foi e que idade tinha. Tinha 36 anos. E lembro-me por isso mesmo, porque foi o ano da minha vida em que me senti mais novo. Nem aos 25, nem aos 21, nem aos 18. Foi aos 36 anos de idade que eu me senti eternamente jovem, quase imortal ou, mais arrepiante ainda, indiferente à própria ideia de morte. E se eu era jovem, tu, a meus olhos, eras a própria juventude. Tudo em ti, não apenas os teus absurdos 21 anos. A própria maneira um pouco estouvada de caminhares, como se ainda não tivesses aprendido bem a andar. A maneira de parares, virar a cabeça e sorrir por cima do ombro. Os teus ares de menina pequenina que precisa de ser embalada e que alternavas com vãs tentativas de parecer mulher adulta e sabida. A tua alegria rodeada de crianças no chão da areia de uma aldeia perdida numa pista do deserto. O teu tom sério rodeado de adultos à noite junto a uma fogueira, fingindo como os adultos procurar naquele lençol de estrelas que quase nos tocavam tão próximas, a resposta que lá devia estar sobre o destino do universo e o nosso. Como tantos outros, procurei sempre encontrar um significado mais grandioso ou simplesmente mais humano para aquela linda frase de que morrem jovens os que os deuses amam. Para que não seja apenas uma frase bonita, ou para que não queira antes significar a crença terrível de que os deuses só amam os que morrem jovens, assim como bestas desumanas que se alimentam da juventude ceifada. Não sei a resposta. Desistia muito de entender os deuses, de achar um significado humano para a desordem instaurada pelo divino. Sei apenas, no que aos homens diz respeito, que ficam eternamente jovens os que morrem jovens. Também achei sempre que a beleza não tinha idade. Achei sempre isso, mesmo antes de deixar de ser novo. Um dia, não me lembro ao certo que idade tinha, mas ainda devia ser novo a avaliar pelo que se segue. Estava sentado a almoçar sozinho no meu hotel favorito, no meu terraço favorito. Na mesa ao lado, almoçava uma senhora francesa acompanhada por 3 cavalheiros. Ela estava de frente para mim e eu fiquei perturbado com a sua extraordinária beleza. Fico sempre perturbado com as mulheres demasiado bonitas. Nunca sei se são para ser olhadas ou evitadas, contempladas como merecem ou deixadas em paz, porque aquele dom não é culpa que se carregue para devassa alheia. Mas esta mulher parecia uma aparição, uma fada saída da mata em frente, que era uma mata verdadeiramente encantada. Não estou a brincar. Isto foi mesmo assim. Eu estava deslumbrado pela beleza dela, e ela devia ter uns 70 e muitos anos, talvez mesmo 80. Levantei-me,
no fim do almoço e quando ia a passar pela mesa dela, não resisti e em francês, porque eu tinha ouvido falar francês, perguntei-lhe delicadamente se lhe podia dizer uma coisa. Ela fez que sim, com os seus olhos de água, e eu disse-lhe exatamente o que pensava. Que ela era, talvez, a mulher mais bonita que eu já tinha visto. Ela sorriu, um sorriso lindo, mas triste, como se aquilo que lhe causasse mais sofrimento do que alegria. Pousou uma mão de dedos esguios sobre a que eu tinha apoiado na mesa e disse-me: Oh, non, jeune homme, la beauté c'est la jeunesse. Uma frase cruel, sem apelo nem misericórdia, de cuja infalibilidade me tenho tentado desconvencer desde então. Assim, a ideia de começar finalmente a contar esta história a alguém nasceu-me quando procurava uma fotografia qualquer numa das gavetas onde guardo, nunca percebi bem para quê, centenas de fotografias e slides de memórias tão desencontradas como eu próprio, a bordo de um porta-aviões no meio do mar, os meus filhos na maternidade ou um elefante na savana. Não sei porque guardo tudo isto, pois tenho uma má relação com as imagens mortas dos dias mortos. Ao contrário do normal, raramente arrumo as fotografias. Não as guardo em álbuns, não as catalogo, não as legendo, quase nunca as dato. Limito-me a atirá-las ao molho ou em envelopes para dentro das gavetas. E às vezes acontece-me até olhar para fotografias de um determinado lugar e não perceber em qual das ocasiões em que lá estive é que foram tiradas. De facto, só abro a gaveta quando vou à procura de uma imagem específica que possa ter uma utilidade concreta e atual, evitando cuidadosamente qualquer tipo de vistoria que possa despertar essa serpente venenosa que hiberna no fundo da gaveta e a que chamamos nostalgia. Dizem que as fotografias não mentem, mas essa é a maior mentira que já ouvi. E foi assim, abrindo a gaveta à procura de qualquer outra coisa, que, sem aviso, me escorregou para as mãos uma fotografia tua tirada durante aqueles 4 dias. Fiquei a olhar-te longamente. Longamente. E longamente me fui dando conta de que tudo aquilo acontecera mesmo. Eu não o sonhara durante 20 anos. Nisso, quando guardam para sempre um instante que nunca se repetirá, as fotografias não mentem. Esse instante existiu mesmo. Porém, a mentira consiste em pensar que esse instante é eterno, que 2 amantes felizes e abraçados numa fotografia ficaram para sempre felizes e abraçados. É por isso que não gosto de olhar para fotografias antigas. Se alguma coisa elas refletem não é a felicidade, mas sim a traição. Quando mais não seja a traição do tempo, a traição daquele mesmo instante em que ali ficamos aprisionados no tempo, suspensos e felizes, como se a felicidade se pudesse suspender carregando no botão pausa no filme da vida. Ali estavas tu, então, tão nova que parecias irreal, tão feliz que era quase impossível de imaginar. Ali estavas tu, exatamente como te tinha conhecido. E o mais extraordinário é que, olhando-te, dei-me conta de que não tinhas mudado nada. Nestes 20 anos, como nunca mais te vi, ficaste assim para sempre, com aquela idade, com aquela felicidade eterna, desde o instante em que te apontei a minha Nikon, e tu ficaste exposta, sem defesa, sem segredos, sem dissimulação alguma. Foi ao 3º dia da nossa viagem, na estrada, entre Oran e Argel, novembro de 1987.